E hoje também. Por que a Marta não pode ganhar como Neymar? Está vendo? Várias e várias pautas feministas se assentam na ideia de que os dois são idênticos, em dons e aptidões. E é também com base nessa perspectiva que cristãs disseram, é verdade. Por que também não pode haver pastor? Porque, como vou defender aqui, até 1850, não havia uma pastora sequer em todo o mundo. Será que é coincidência? Basta surgir a primeira onda feminista no século XIX, e então começam a surgir pastoras. Coincidência? Creio que não. Creio que não. Eu quero então tentar defender a tese de que a Bíblia é muito clara sobre a liderança na igreja. Então, primeiro, o amparo de toda a Escritura a este texto aqui, que é muito claro. Wayne Grudem pergunta assim: quando você vê na Bíblia uma mulher, só uma, cite-me uma mulher em posição de liderança na igreja, ensinando a congregação, o povo de Deus reunido, homens e mulheres. Cite-me um exemplo, pergunta Wayne Grudem. Em toda a Bíblia, não há um exemplo sequer. Você tem no Antigo Testamento mulheres profetisas, e vou tentar defender que profetizar é diferente de ensinar. Você tem profetisas, você tem uma juíza, e uma só. Uma juíza. Você tem pastoras de ovelha, de bicho. Nenhuma sacerdotisa. Nenhuma apóstola. Nenhuma sequer presbítera, bispa. Nenhuma em toda a Escritura. Paulo diz em Timóteo 3:1, se alguém deseja ser bispo, a palavra bispo significa supervisor, líder. Se alguém deseja ser líder na casa de Deus, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Gente, só um homem pode corresponder a essa característica aqui. Ser marido de uma só mulher. Portanto, quando ele vai falar sobre as características para aquele que quer ser líder, ele se direciona a homens. Homens. Mas, pastor, a Bíblia não fala que as mulheres profetizaram? Sim, porque profetizar é uma coisa. Exercer ensino e liderança na igreja são coisas diferentes. São coisas diferentes. E, se você diz que são a mesma coisa, então você está dizendo o seguinte: num lugar, Paulo disse que não podia ensinar, mas em outro lugar na Bíblia está permitido. Ou seja, você se tornou liberal. O liberal é aquele que crê que a Bíblia tem contradições, que a Bíblia tem erros. Só dá para você conservar esse argumento se você afirmar que a Bíblia possui erros. Mas não, a Bíblia é muito clara em expressar que profecia é uma coisa e ensino e liderança são coisas diferentes. O próprio Wayne Grudem resume assim: profetizar é exprimir algo que Deus trouxe à mente espontaneamente, ao passo que ensinar é explicar ou aplicar a Escritura. Tertuliano, um dos pais da igreja no século II, ele disse que era permitido às mulheres profetizar, porém, não é permitido à mulher que fale na igreja, mas também não lhe é permitido ensinar e nem batizar. E vejamos então essa distinção entre profetizar e ensinar e liderar a igreja. Romanos 12, versos 6 e 7. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Uns receberam o dom de profetizar, outros de ensinar, mostrando que há uma distinção aqui. Paulo fala em Efésios que Deus concedeu dons aos homens. E aí ele começa a descrever os ofícios. Apóstolos, mestres e profetas. Mostrando que uma coisa é um mestre, outra coisa é o profeta. É claro que aqui ele está falando já de ofícios mesmo. Mas mesmo assim, ele faz distinção. Wayne Grudem explica assim: era o ensino e não a profecia que provia as normas doutrinais e éticas pelas quais a igreja se norteava. Exemplo, a Bíblia fala que Ágabo profetizou que Paulo ele seria preso se ele fosse para Jerusalém. Há também uma profecia lá em Atos falando que haveria fome naquele período. Isso era uma profecia.
não servia para guiar o povo no sentido de passar um dogma, passar uma doutrina e que o povo deveria seguir para sempre.